Vamos seguir com a série de entrevistas que marcam os 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Vamos falar sobre a frente parlamentar que atua aqui no Congresso Nacional e entender um pouco mais sobre o crescimento da China e dos BRICS pelo olhar do parlamentar que lidera esse grupo. É o deputado federal Fausto Pinato, eleito pelo estado de São Paulo e que está no terceiro mandato aqui na Câmara Federal. Ele recebeu nossa equipe de reportagem em seu gabinete. Deputado, muito obrigado por nos receber aqui para conversar um pouquinho sobre essa relação de 50 anos da diplomacia entre o Brasil e a China. E eu queria perguntar ao senhor, começar falando sobre como funciona essa frente parlamentar Brasil-China aqui na Câmara dos Deputados. Olha, essa frente parlamentar, de certa forma, ela faz um trabalho desde cultural, econômico, né, e legislativo e político. A frente parlamentar tem um papel muito importante aqui, principalmente nos últimos anos, né, que é esse choque ideológico de esquerda e de direita, onde, de certa forma, a gente combateu muito a falta de pragmatismo. Nós sabemos que a grande bandeira, o maior orgulho do Brasil é ser o rei do agronegócio. Mas para ser o rei do agronegócio, a gente precisa ter comprador. E, sem dúvida, a China é o maior parceiro comercial do nosso país, né, e também um dos maiores países que mais investem no nosso país. E a frente parlamentar, sem dúvida, faz esse encurtamento de pessoas, aproxima essas pessoas, combate algumas excessividades de alguns caras mais ideológicos, né? Então a frente tem um papel aí de amortecedor, vamos dizer assim, nessa relação que é de suma importância para ambos os países. E agora, após a posse do presidente Lula, como é que o senhor avalia o desenvolvimento das relações entre os dois países? Olha, com certeza vai ficar melhor. Não é menos verdade que tem alguns contrassensos. Né? Alguns partidos de esquerdas aqui tentam usar a China como um país que deu certo. A China deu certo pelo seu povo, né? Pelo seu sistema. Vocês são comunistas, agora não é menos verdade que o comunismo em alguns lugares aqui na América Latina é muito mal visto. Então a gente percebe que muitas vezes a esquerda quer pegar uma carona mostrando que a China virou uma potência porque é a questão de esquerda, nem não é nada disso. Nós sabemos que são regimes totalmente diferentes, mas com certeza vai melhorar e muito a relação. E quais os pontos então que o senhor avalia que são mais importantes nesse momento para a relação do Brasil e da China? Olha, o que na verdade precisa saber é o que o Brasil quer da China. E a partir desse momento, saber negociar com o governo chinês, porque o chinês muitas vezes vai comprar o que a gente oferece. Eu falo muito na questão do agronegócio, que é importante, é uma bandeira importante do nosso país, mas se nós não começar a agregar valor nesse sentido, nós não vamos gerar emprego, gerar imposto, etc, etc. Por outro lado, também a questão das empresas multinacionais, de veículos, isso e aquilo. Nós precisamos criar um mecanismo, e aqui também tem a questão tributária, de trazer essas empresas para fabricar carro aqui. Porque não adianta a gente trazer carro elétrico de lá, uma tecnologia mais avançada, com preço muito mais acessível e nós perdermos emprego aqui. Isso aconteceu, por exemplo, na indústria de confecção. Então é preciso, lógico, ter uma boa relação e pontuar, de certa forma, o interesse econômico de cada país. Então você vê com bons olhos aquela fábrica lá em Camaçari, na Bahia? Muito bons olhos. Tudo que está geração de emprego aqui, se está fabricando aqui, nós estamos gerando emprego. Se nós estamos gerando emprego, nós estamos tirando pessoas do desemprego. Estamos gerando imposto. Por aí. Eu costumo dizer que, na verdade, o Brasil não sabe negociar com a China. E que aqui, como cada 4 anos muda e tem muito choque diplomático, o chinês fica meio perdido. E é importante a China saber também que o Brasil, estrategicamente, vale a pena agregar pelo menos uma parte de valor aqui. Porque, veja bem, o que a China faz com tanta soja? Faz com o silício, com o nosso minério de ferro? Ele industrializa, potencializa, fomenta a sua indústria local e exporta, inclusive, para o Brasil, o minério de ferro. Então, o Brasil deveria fazer uma parceria com a China. Olha, tudo bem, nós vamos continuar te dando produto cru, minério e tal, mas não precisamos de uma parcela do mercado interno do Brasil. Visando a América Latina, vocês nos ajudaram com tecnologia, montar essas empresas de indústria aqui para que possamos, de certa forma, atender o mercado interno, baratear e atender a América Latina, o que, de certa forma, desenvolveria o país e a vida de todo o povo brasileiro. A gente muito escuta falar sobre a contribuição da China no desenvolvimento do Brasil. Como é que o senhor acha que os brasileiros podem perceber esse papel da China nesse desenvolvimento do Brasil? Eu costumo dizer que a China, sem dúvida, tem uma condição de ser o grande protagonista do Brasil. Primeiro, a China ela tem tecnologia, ela tem poderio militar e, sem dúvida, é uma grande potência. Eu costumo dizer que a China e os Estados Unidos são as duas maiores grandes potências mundial. Agora, não é menos verdade que a China perde feio
né, uma arma, que é a arma hoje da internet, que é a arma hoje do fake news, né, principalmente no Brasil e na América Latina, que é colocada a China como o pessoal do mal, né? Nós temos que entender a cultura nossa da América Latina, né? Nós somos criados com o filme americano, com a história de guerra, onde os americanos são bonzinhos, a China é o mal, aquela coisa, né? A China precisa melhorar muito a sua imagem, usar a agência, mostrar o que é a China hoje. A China é um país estruturado, né, um povo trabalhador, um povo focado, né, um povo que deve servir como exemplo. Né? Na década de 80, por exemplo, o Brasil era mais desenvolvido que a China. É um exemplo que pode ser copiado e adequado, lógico, no nosso regime, mas a China tem condições de nos ajudar. Agora, o que a China poderia mostrar para nós é o seguinte, que a China, através de agregar valores em pontos estratégicos no Brasil, ela está gerando emprego. E gerando emprego, ela está ajudando o povo brasileiro. Agora, um assunto que os chineses são muito gratos ao senhor, né? O senhor é o idealizador do Dia Nacional dos Imigrantes Chineses, né? Aqui no Brasil. Qual é o significado dessa ação para o senhor? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil é um país único. Aqui é espanhol misturado com português, africano, japonês. Aqui é um lugar onde o judeu e árabe estudam na mesma escola, né? E o chinês, né, merecia essa homenagem, né, até pelos investimentos, né, pela grande parceria que estourou no agronegócio no nosso país. Ele merecia esse reconhecimento. É um povo que já foi invadido, um povo... Eu vejo a China, eu particularmente como Pinato, olha assim, é possível o Brasil ser uma potência, é possível o Brasil ser uma China da América Latina, né? Porque é um povo que sobreviveu contra tudo e contra todos, né? Investiu muito em tecnologia, inovação e hoje é uma grande potência. Então, naquele momento, eu acho que o povo chinês merecia esse reconhecimento no Brasil. Eu vejo o presidente Xi Jinping como um dos maiores maestros líderes mundiais do país e não tenho dúvida que a justa homenagem é merecida e para que, de certa forma, quebramos paradigma, porque se eles são os maiores clientes do Brasil, nós temos que tratar bem esses clientes. Então, nós pudermos homenagear, nós vamos homenagear. O Brasil é um dos poucos países que tem estabelecido essa data e a partir da data que o senhor criou aqui no federal, no âmbito do Brasil, outros estados e municípios também criaram, né? Por exemplo, em Pernambuco tem o Dia Estadual e Recife criou também o Dia municipal da imigração chinesa, que são o mesmo dia, né? O dia que marca essa chegada. É que eu fui estudar, né? E no dia 15 foi o dia que realmente chegou o primeiro navio com os primeiros imigrantes, onde esses chineses vieram naquela época para plantar chá. Né? Veja bem, né? Chegaram aí como chegaram os imigrantes italianos, né? Pobres, né? Com dificuldade, e hoje se tornou essa grande potência. E como é que o senhor acha desse papel? O que é que o senhor acha, na verdade, desse papel da China enquanto que contribui, né, com o desenvolvimento desses países em desenvolvimento, como o Brasil e outros do sul global? Olha com bons olhos, né? Nós temos que entender que a China é uma grande investidora. Né? Agora, não é menos verdade, né, que esses governos, de certa forma, devem, de certa forma, sensibilizar a China, né, que sem dúvida a China tem uma grande tecnologia, exploração de muitos minérios que a gente nem sabe o que faz, né, em alguns países. Mas, de certa forma, tentar achar um segmento para aquele país, de certa forma, possa diminuir sua pobreza, possa, de certa forma, ajudar a recuperar emprego e não a tirar emprego, né, para que, de certa forma, realmente seja uma líder respeitada e vista como uma grande parceira mundial, que é uma palavra que os chineses usam muito, né, da questão da solidariedade, da fraternidade, e eu torço muito para que isso, de certa forma, se efetive e a China, sem dúvida, tem um grande papel e pode desenvolver esse grande papel. Para terminar, deputado, não é possível vir aqui conversar com o senhor e não falar também da frente parlamentar dos BRICS, que o senhor também é presidente, né? Uhum. Como é que o senhor vê a ampliação dos BRICS, incluindo outros países? Olha, eu vejo de maneira muito positiva, né? A gente, de certa forma, não poderia ficar só refém do Banco Mundial, né? Você imagina se nós aqui no Brasil nós tivéssemos só o banco, né? Ele ia cobrar taxa, ele vai fazer tudo, vai fazer as regras. Eu acho que uma concorrência salutar, plausível. É uma maneira também de quebrar alguns embargos que já passaram da hora de ser quebrados, né? De unir esses povos de cultura diferentes, né? O BRICS hoje, sem dúvida, é a maior plataforma aí global de PIB e de populacional, né? A questão dos BRICS, eu brinco aqui com a minha assessoria, que para mim é um aprendizado, né?
Puxa, estava a Rússia, eu fui estudar a Rússia, a China, que eu sou apaixonado, a Índia, que é um grande país, né? O Brasil, a África do Sul, que é um continente estratégico também, pensando na biodiversidade, em tudo isso. Agora entrando outros países como o Irã, Egito, né? O Uruguai, pleitiano. Eu acho que isso é muito importante. A gente, quanto mais plataformas tiver a nível mundial, para que possam unir nossos diplomatas, nossas culturas, né? Para que possam, de certa forma, ter vozes, né? Para ajudar, é muito importante. Eu vejo o BRICS como um futuro importante e promissor. Como é que o senhor vê que a China e o Brasil podem dar as mãos para influenciar ainda mais esse bloco no cenário do sul global? Olha, eu entendo que o Brasil é muito estratégico, né? Vamos dizer assim, apesar de tudo as coisas aqui ainda está muito atrasada perto dessas grandes potências, nós somos a 8ª, 9ª economia mundial, com uma população com um pouco mais de 200 milhões de habitantes e com uma biodiversidade melhor do mundo. É um país, como eu te disse aqui americano e chinês fica sócio empreendimento, judeu e árabe estudam na mesma escola. É uma população, um povo solidário, o povo brasileiro é um povo feliz, solidário. E eu vejo que a China, dentro daquela pragmatismo dela, aquela determinação dela, precisa, de certa forma, conhecer um pouco mais esse sentimento e alegria brasileira. E nós também, de certa forma, conhecer mais a cultura chinesa. Muito obrigado pelo seu tempo para apresentar um pouco mais da frente parlamentar aos brasileiros e aos chineses também. Eu que agradeço o vosso trabalho, queria agradecer o seu grande trabalho, Boaventura, né, a toda a nossa equipe aqui e dizer que estamos à disposição para essa parceria que, sem dúvida, é importante para ambos os países. Muito obrigado. De Brasília, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.